Pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Sou o Dr. Edinaldo, falo aqui de Recife, Pernambuco. O nosso tema de hoje, vamos abordar algumas questões, referente aí ao Fux, né, ao ministro Fux, e também falar um pouco referente ao caso aí da Esther, né, a menina de 4 anos de São Lourenço da Mata, que foi brutalmente assassinada, né? Eu não posso dizer quem foi ou quem não foi, porque ainda existem algumas suspeitas, né? Algumas suspeitas, né? E estão suspeitando aí de duas pessoas, um chamado Fernando e o outro chamado, parece que um é Fernando, o outro parece que é Fabiano. Mas a gente não pode dizer que é apenas suspeito, pessoal. Suspeito é uma fase inicial que o processo inquisitorial, o exemplo, né? O DHPP vai tomar como diretriz. Quais são as pessoas mais próximas? Que foram pessoas que visualizaram aquela criança, próximo daquela criança, aquele dia que ela sumiu. Todos são suspeitas. Pode ser suspeita também pessoas da família. São suspeitas, tá? Não é acusado, não é réu ainda, tá? Porque eu vi alguns moradores aí criticando um repórter, né? Foi você que saiu espalhando aí a sua rede de televisão aí, né, a emissora, e saiu dizendo que ele era suspeito. Não é suspeita, né? Suspeito não é acusado, não, pessoal. Suspeito não é acusado. O suspeito não é réu, né? É uma fase inicial que a polícia vai ter como procedimento inicial, né? Linha de suspeita. Aí ele vai enxugando, vai reduzindo, até formar, né, a sua linha de tese para fazer aí o inquérito policial e depois isso aí apresentar ao Ministério Público, como é uma ação pública incondicional da representação, né, encaminhado ao Ministério Público, para o Ministério Público visualizar se tem uma justa causa ou não, para poder apresentar e denunciar isso ao juízo, né. E também quero falar para vocês aqui, né, esse daí é referente ao caso Esther, né, é o caso Esther, porque eu fico vendo o caso Esther, eu estava até tomando um informe, né, um preceito dentro da minha cabeça, que eu estava vendo, né, algumas pessoas, tanto em várias redes sociais, o tio que pulou dentro do poço, dentro da cacimba para tirar a criança, né, a reportagem, né, estava filmando na hora que ele pulou o muro, né, na hora que ele abriu a caixa e tirou a criança, aí já tinha muito hater lá, dizendo que o tio também é suspeita, aí outro também estão acusando agora a mãe pode ser acusada sim, pela fase de crime intelectual, né, pela omissão, né, pela omissão, né, pela abandono intelectual, abandono de incapaz, pode ter sido só por causa, inicialmente por causa disso. Aí já tem pessoas dizendo que ela pode ter participação pessoal, só quem vai dizer isso no final vai ser o processo, no final, e depois que transitar e julgada vai ver quem realmente praticou o homicídio, se foi qualificado, se tem qualificadora, se não tem, se tem concurso de agente ou não tem, né? Concurso também material, porque já ocorreu a ocultação de cadáver, né? Os dois estão presos, não é pelo homicídio, é mais pela ocultação de cadáver, né? Mas eu quero dizer a vocês que eu estava vendo essas opiniões dos haters, né? A rede social são os juízes, né? Os juízes de redes sociais, os juízes de condenação, os juízes de absolvição, de punição. É a mesma coisa quando a gente vai para um tribunal de júri, né? Para o tribunal do júri, quando o juiz, né, pronuncia um réu, né, quando vai para o júri, é o temor de todos os advogados. A gente agora vai ter uma questão ali de 1 hora, 2 horas, para provar para 7 pessoas, né, para 7 juízes leigos, pessoas da comunidade que não tem entendimento algum de lei, né, se tiver, mas não é obrigatório, eles não são obrigados também a fundamentar as suas decisões, né. E em questão de 1 hora ou 2 horas, né, cada gente peça lá uma reciprocidade lá, um debate com o Ministério Público, provar que não foi aquela pessoa. Uma coisa que diante de um processo criminal, de homicídio, né, uma pessoa passa anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos para ir para o júri, não conseguiu, obviamente, escutando as testemunhas, as provas técnicas, as testemunhas presenciais, a prova técnica, as provas materiais, né, a materialidade do crime, né, como aconteceu aquele crime, se tem qualificador ou não tem. Imagina, não consegue ainda ter a clareza, né, se foi realmente aquela pessoa, com aquelas provas que a gente obteve dentro de um processo, que foi apresentado, né,
na fase inquisitorial pelo delegado de polícia ao Ministério Público, apresenta isso ao juiz, e o juiz acha, com aquelas provas dali, consegue determinar que quem foi a pessoa que efetivou o assassinato ou daquela pessoa. Eu fico vendo que é muito difícil quando vai para um júri, né? Porque o júri é o povão, é o povo. Mesma coisa na rede social, é o povo que vai julgar se a pessoa é inocente ou a pessoa é condenada, né? Esse que é o grande perigo. Esse que é o grande perigo. Imagine se não for a pessoa que assassinou. E aquelas provas dali tá mostrando que não foi aquela pessoa, mesmo que depois recorra, né? Mesmo que depois a pessoa recorra, né? Que o jurado, que os juízes leigos foram contra a prova que foram demonstradas aos autos, né? Mas é muito difícil, pessoal, né? O trabalho do advogado é muito árduo, muito. E é um pouco meio cansativo, porque quando o advogado leva com a responsabilidade, né? O seu cliente na grande responsabilidade. E naquele momento ali daquela de 1 hora, 2 horas, é que aquelas 7 pessoas do povo, aquelas pessoas de rede social, um exemplo, o povo de rede social vai dizer, é esses que vão dizer. São 7 pessoas, juízes leigos, que vão dizer se aquela pessoa é condenada, é inocente ou é culpada. Imagina uma coisa que rolou durante 4, 5 anos. Não se conseguiu demonstrar. Aí o juiz pronuncia, encaminha para o júri, e no júri ali o advogado vai ter que se virar para demonstrar. Gente, é mais de 1000 páginas de um processo. É muito complicado. Uma profissão árdua. Uma profissão que é árdua e é muito criticada por todos, muito odiado, tanto por delegado de polícia, por policiais, por Ministério Público, por muitos juízes, né? Por muito advogado de acusação, que odeiam aí advogado de defesa. O próprio cliente também critica também, né, os advogados, familiares dos clientes. Então o advogado ele fica só. Porque na maioria das vezes até o próprio cliente abandona o advogado no meio do caminho, fica no silêncio, o advogado tem que se virar arrumando prova para tentar ter o seu fundamento, a sua tese acolhida, e o cliente dá uma de esquecido, os familiares dão uma de esquecido, deixando o advogado lá sozinho. Pessoal, é isso aí que eu digo a vocês. Tem que ter muito cuidado. A polícia tem que fazer as investigações com a neutralidade, não dando muito ouvido aí à imprensa. A imprensa, ao mesmo tempo que ajuda, também pode atrapalhar nas investigações. Compartilha, curta, comenta, se inscreva no nosso canal. Sou eu, Dr. Edinaldo, aqui de Recife, Pernambuco.